Sob a luz prateada da lua, a catedral ergue-se, um monumento de pedra e fé que vela pelo sono da cidade. Suas torres góticas perfuram o céu noturno, uma promessa silenciosa de paz e santidade. Uma beleza que engana, que esconde o que os olhos não podem ver. Mas olhe mais de perto, através dos vitrais sagrados, uma luz vermelha pulsa, um ritmo constante e profano, como um coração vivo e pecador, bombeando um segredo obscuro para as veias da cidade adormecida. Por fora, um santuário. Por dentro, um abismo. E enquanto todos dormem, embalados em suas preces, mal imaginam o que realmente floresce no altar de suas esperanças. O que acontece quando a devoção se corrompe? Descubra em Sussurros no Confessionário. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo e mergulhe conosco neste mistério. Obrigado por assistir e até breve. Na penumbra da velha capela, as únicas testemunhas das lágrimas do Padre Alfonso são as sombras que dançam à luz trêmula das velas. Cada gota que escorre por seu rosto é um eco silencioso da batalha que trava em sua alma. Ele reza, não apenas com palavras, mas com o peso de uma culpa que o esmaga. Do lado de fora, a noite é cúmplice de outros segredos. Francisco, com um sorriso que não alcança os olhos, conta as notas de dinheiro. Cada uma representa um passo para longe da inocência, um elo na corrente da perdição que ele mesmo está a forjar. O som metálico das moedas é uma melodia sinistra, um contraste brutal com o toque distante dos sinos da igreja que ainda tentam chamar as almas para a paz. Não muito longe dali, Clara observa a escuridão pela janela. Seu olhar está perdido, refletindo uma tristeza profunda, como se pudesse sentir a teia de enganos que começa a se formar ao redor de todos eles. O que ela vê? O que ela sabe? Seu silêncio é tão pesado quanto a prece do padre. Risadas abafadas flutuam no ar, vindas de algum lugar escondido, zombando da santidade da noite, profanando a quietude. De volta à capela, o rosto de Alfonso é um mapa de desespero. Seus olhos fechados não conseguem bloquear as imagens que o assombram. O sorriso de Francisco, a tristeza de Clara, o dinheiro trocando de mãos. Ele se sente um pastor que perdeu seu rebanho para um lobo que ele mesmo ajudou a criar. Esta é a primeira tentação, o primeiro fio que se rompe na tapeçaria de suas vidas. Um conflito que nasce não do ódio, mas de um amor distorcido e de uma ambição desmedida. O perigo não está apenas nas ruas escuras da vila, mas dentro dos corações daqueles que deveriam ser pilares de retidão e fé. A noite avança, e com ela a certeza de que nada mais será como antes. A semente da discórdia foi plantada, regada com lágrimas de culpa e sorrisos de ganância. Agora, resta apenas esperar para ver os frutos amargos que ela irá gerar. Se esta história já te capturou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada intensa. Até a próxima. Cai a noite e, com ela, um véu de mistério desce sobre a catedral. As últimas luzes do dia recuam, rendendo-se à escuridão que avança como uma maré silenciosa. O altar, outrora um farol de fé e esperança, agora se apaga, mergulhando o coração da igreja numa penumbra profunda. Uma a uma, as chamas das velas tremulam pela última vez e se extinguem como suspiros de almas que se despedem. O ar fica mais denso, carregado de um silêncio que parece conter todos os segredos guardados entre estas paredes sagradas. No andar superior, um movimento quase imperceptível quebra a quietude. As pesadas cortinas vermelhas, cor de vinho e sacrifício, começam a se abrir sozinhas, revelando janelas que parecem olhos vazios para a noite lá fora. Uma música suave, quase um sussurro melódico, flutua pelo espaço vazio. Com ela, sombras ganham vida, alongando-se e contorcendo-se nas paredes de pedra fria.
Elas dançam uma valsa lenta e fantasmagórica, figuras etéreas nascidas da escuridão e da luz fugaz da lua. Cada movimento parece contar uma história esquecida, um eco de preces e lamentos de séculos passados. De um canto escondido, o padre Alfonso observa. Seus olhos, acostumados à serenidade do sagrado, agora refletem uma inquietação profunda. Ele permanece imóvel, uma silhueta solitária contra a escuridão crescente, seu rosto uma máscara de preocupação e temor. O que ele vê? O que ele sente que nós não podemos? O ar crepita com uma energia desconhecida, uma presença que não pertence a este mundo. A câmera se aproxima lentamente do crucifixo. Por um instante, a figura de Cristo parece se contorcer na cruz e uma luz fraca pisca sobre a madeira antiga, como um batimento cardíaco errático, um pulso de luz e sombra, um sinal, um aviso. O sagrado e o profano se encontram neste instante e a catedral já não é apenas uma casa de oração. É um palco onde algo antigo e poderoso desperta. A noite apenas começou e seus segredos estão prestes a ser revelados. Se você também sentiu esse arrepio, junte-se a nós nesta jornada. Inscreva-se no canal para não perder o que acontece quando as luzes se apagam. Obrigado por assistir. Nos cantos escuros do Mosteiro de Santa Clara, onde as orações ecoam e os segredos são enterrados fundo, uma aliança profana estava prestes a ser selada. O ar, já pesado com incenso, tornava-se ainda mais denso pela tensão. Diante de mim estava Padre Alfonso, seu rosto uma máscara de piedade, mas seus olhos traíam a ganância que corroía sua alma. Ele era o guardião espiritual daquelas mulheres, o pastor de seu rebanho. E eu, Francisco, era o administrador, o homem dos números e das necessidades terrenas do mosteiro. Nossas responsabilidades deveriam nos manter em caminhos paralelos, mas a necessidade, essa mestra cruel, nos uniu em uma conspiração silenciosa. As dívidas do mosteiro são como uma praga, Francisco, murmurou ele, a voz um sussurro áspero que mal se distinguia do crepitar das velas. A coroa exige seus impostos, os comerciantes querem seu pagamento. A fé não enche o estômago nem repara o telhado. Eu assenti, meu coração batendo forte contra as costelas. Conhecia cada moeda devida, cada conta por pagar. O futuro do mosteiro e de todas as almas que ele abrigava estava por um fio. Foi então, naquele silêncio carregado de desespero, que o pacto foi proposto. Não com palavras altas, mas com um olhar, um aceno de cabeça quase imperceptível. Minha mão trêmula estendeu uma bolsa de couro pesado. O som das moedas se chocando foi obsceno naquela capela silenciosa, um barulho mundano que manchava a santidade do lugar. A mão do padre Alfonso, pálida e com veias salientes, fechou-se sobre a minha, recebendo o pagamento. Não era um dote, nem uma doação. Era o preço do silêncio, o pagamento por um pecado compartilhado. Com um rangido que ecoou como um gemido, uma passagem secreta se abriu atrás do altar, revelando uma escada de pedra que descia para a escuridão. O acordo estava feito. Em troca de minha ajuda para esconder as emparedadas, mulheres ricas, fugindo de casamentos indesejados e dispostas a pagar generosamente por refúgio, ele fecharia os olhos. A vela tremulou, lançando sombras dançantes que transformavam santos em demônios. E uma a uma, as silhuetas das mulheres começaram a subir, suas esperanças e seus medos envoltos na noite. Naquele momento, vendemos mais do que apenas um esconderijo. Vendemos fragmentos de nossas almas. Se esta história despertou sua curiosidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Continue acompanhando a nossa saga e deixe seu comentário. Sua participação é fundamental para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Sons de sinos de igreja distantes. Já se perguntou que segredos as paredes antigas podem guardar?
Imagine uma cidade onde o tempo parece ter parado, embalada pelo som familiar dos sinos. Aqui, bem no coração de tudo, ergue-se uma catedral magnífica. Mas hoje, algo está diferente. O ar está pesado, carregado de um mistério que ainda não tem nome. A música torna-se mais suave e introspectiva. A luz do sol da tarde atravessa os vitrais, pintando o chão de pedra com cores vibrantes, quase divinas. Cada feixe de luz parece contar uma história, uma prece sussurrada há séculos. Essas janelas já viram reis e plebeus, momentos de glória e de desespero. Mas o que elas testemunham agora, neste exato momento? O silêncio que preenche o espaço é quase palpável. Uma presença por si só. O tom fica mais lento e contemplativo. Caminhamos lentamente pelo corredor principal. Nossos passos ecoam no vazio imenso. As colunas de pedra se estendem para o alto, como árvores de uma floresta sagrada, sustentando o peso não apenas do teto, mas de incontáveis segredos. Cada banco de madeira polida está vazio, cada vela apagada. A ausência de pessoas torna o lugar ainda mais solene, quase assustador. Onde estão todos? O que quebrou a rotina sagrada deste lugar? A música ganha uma nota de suspense sutil. Lá na frente, perto do altar, uma figura solitária. É o Padre Alfonso. Seus olhos estão fixos no grande crucifixo de madeira, mas seu olhar parece perdido, distante. Ele não está rezando. Seu rosto, geralmente sereno, está marcado por uma profunda inquietação. O que ele viu? Que fardo ele carrega em seu silêncio? Ele é a chave para entender o que está acontecendo, a primeira peça de um quebra-cabeça que mal começamos a montar. Som alto e grave de uma porta pesada se fechando, ecoando. Então, o som. A pesada porta de carvalho da catedral se fecha com um baque surdo e definitivo. O eco reverbera pelo salão, selando o silêncio lá dentro. Agora estamos presos com o mistério. O que começou com sinos de igreja, agora se transformou numa armadilha silenciosa. A grande enganação acaba de começar. O que você acha que o Padre Alfonso sabe? Deixe sua teoria nos comentários. E se você adora um bom mistério, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo desta história. Obrigado por assistir e até breve. Por fora, tudo parece perfeito. As paredes brilham, as colunas refletem grandeza e o olhar superficial se encanta com a beleza da estrutura. Cada detalhe, cada torre, cada ornamento foi meticulosamente projetado para inspirar admiração, para transmitir uma sensação de ordem e perfeição. Quem vê de longe apenas enxerga a glória, a fachada imponente que se ergue contra o céu. Mas basta atravessar as portas para perceber que o que era a aparência, agora, se revela em essência. Ao cruzar o limiar, o silêncio se torna pesado, carregado de segredos. Por trás da fachada imponente há um mundo oculto, um labirinto de sombras onde o sagrado e o profano se misturam, onde a moral se veste de fantasia e a verdade se esconde sob o véu das aparências. A luz que entra pelos vitrais coloridos já não ilumina um caminho de fé, mas expõe as rachaduras no chão de mármore, os altares empoeirados e os cantos escuros onde o sussurro da hipocrisia ecoa mais alto que qualquer oração. O que antes era um santuário, agora se revela um palco para desejos ocultos e vaidades disfarçadas. Vivemos em uma era de vitrines, onde as pessoas erguem catedrais digitais, construídas com filtros, sorrisos ensaiados e legendas inspiradoras. Mostramos ao mundo a nossa melhor versão, a fachada polida de uma vida supostamente perfeita. Mas por dentro, muitos corações se tornaram bordéis de vaidade, ambição e dor. Espaços onde a autenticidade foi leiloada em troca de aprovação, onde a paz interior foi trocada pela busca incessante de validação externa. Esse livro, Por Fora Catedral, Por Dentro Bordel,
nasce do desejo de abrir essas portas e expor o que há por trás delas, não com a intenção de julgar, mas para revelar, para nos lembrar que a verdadeira força não está na perfeição da fachada, mas na coragem de confrontar o que guardamos por dentro, porque toda estrutura sem verdade desaba. Mais cedo ou mais tarde, as rachaduras aparecem e o peso das aparências se torna insustentável. O verdadeiro templo não está nas paredes que impressionam, mas no coração que se deixa transformar, que tem a coragem de limpar seus cantos escuros e reconstruir suas bases sobre a rocha da honestidade. É um convite para derrubar as fachadas e encontrar a beleza na imperfeição, a força na vulnerabilidade e a liberdade na verdade. Porque enquanto a fachada encanta os olhos, é o interior que define a alma. Se essa reflexão tocou você, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por assistir. Sons de sinos de igreja distantes. Já se perguntou que segredos as paredes antigas podem guardar? Imagine uma cidade onde o tempo parece ter parado, embalada pelo som familiar dos sinos. Aqui, bem no coração de tudo, ergue-se uma catedral magnífica. Mas hoje, algo está diferente. O ar está pesado, carregado de um mistério que ainda não tem nome. A música torna-se mais suave e introspectiva. A luz do sol da tarde atravessa os vitrais, pintando o chão de pedra com cores vibrantes, quase divinas. Cada feixe de luz parece contar uma história, uma prece sussurrada há séculos. Essas janelas já viram reis e plebeus, momentos de glória e de desespero. Mas o que elas testemunham agora, neste exato momento? O silêncio que preenche o espaço é quase palpável. Uma presença por si só. O tom fica mais lento e contemplativo. Caminhamos lentamente pelo corredor principal. Nossos passos ecoam no vazio imenso. As colunas de pedra se estendem para o alto, como árvores de uma floresta sagrada, sustentando o peso não apenas do teto, mas de incontáveis segredos. Cada banco de madeira polida está vazio, cada vela apagada. A ausência de pessoas torna o lugar ainda mais solene, quase assustador. Onde estão todos? O que quebrou a rotina sagrada deste lugar? A música ganha uma nota de suspense sutil. Lá na frente, perto do altar, uma figura solitária. É o Padre Alfonso. Seus olhos estão fixos no grande crucifixo de madeira, mas seu olhar parece perdido, distante. Ele não está rezando. Seu rosto, geralmente sereno, está marcado por uma profunda inquietação. O que ele viu? Que fardo ele carrega em seu silêncio? Ele é a chave para entender o que está acontecendo, a primeira peça de um quebra-cabeça que mal começamos a montar. Som alto e grave de uma porta pesada se fechando, ecoando. Então, o som. A pesada porta de carvalho da catedral se fecha com um baque surdo e definitivo. O eco reverbera pelo salão, selando o silêncio lá dentro. Agora estamos presos com o mistério. O que começou com sinos de igreja, agora se transformou numa armadilha silenciosa. A grande enganação acaba de começar. O que você acha que o Padre Alfonso sabe? Deixe sua teoria nos comentários. E se você adora um bom mistério, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo desta história. Obrigado por assistir e até breve nos cantos escuros do Mosteiro de Santa Clara, onde as orações ecoam e os segredos são enterrados fundo. Uma aliança profana estava prestes a ser selada. O ar, já pesado com incenso, tornava-se ainda mais denso pela tensão. Diante de mim estava Padre Alfonso, seu rosto uma máscara de piedade, mas seus olhos traíam a ganância que corroía sua alma. Ele era o guardião espiritual daquelas mulheres, o pastor de seu rebanho. E eu, Francisco, era o administrador, o homem dos números e das necessidades terrenas do mosteiro. Nossas responsabilidades deveriam nos manter em caminhos paralelos.
Mas a necessidade, essa mestra cruel, nos uniu em uma conspiração silenciosa. As dívidas do mosteiro são como uma praga, Francisco, murmurou ele, a voz um sussurro áspero que mal se distinguia do crepitar das velas. A coroa exige seus impostos, os comerciantes querem seu pagamento. A fé não enche o estômago nem repara o telhado. Eu assenti, meu coração batendo forte contra as costelas. Conhecia cada moeda devida, cada conta por pagar. O futuro do mosteiro e de todas as almas que ele abrigava estava por um fio. Foi então, naquele silêncio carregado de desespero, que o pacto foi proposto. Não com palavras altas, mas com um olhar, um aceno de cabeça quase imperceptível. Minha mão trêmula estendeu uma bolsa de couro pesado. O som das moedas se chocando foi obsceno naquela capela silenciosa, um barulho mundano que manchava a santidade do lugar. A mão do padre Alfonso, pálida e com veias salientes, fechou-se sobre a minha, recebendo o pagamento. Não era um dote, nem uma doação. Era o preço do silêncio, o pagamento por um pecado compartilhado. Com um rangido que ecoou como um gemido, uma passagem secreta se abriu atrás do altar, revelando uma escada de pedra que descia para a escuridão. O acordo estava feito. Em troca de minha ajuda para esconder as emparedadas, mulheres ricas, fugindo de casamentos indesejados e dispostas a pagar generosamente por refúgio, ele fecharia os olhos. A vela tremulou, lançando sombras dançantes que transformavam santos em demônios. E uma a uma, as silhuetas das mulheres começaram a subir, suas esperanças e seus medos envoltos na noite. Naquele momento, vendemos mais do que apenas um esconderijo. Vendemos fragmentos de nossas almas. Se esta história despertou sua curiosidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Continue acompanhando a nossa saga e deixe seu comentário. Sua participação é fundamental para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Cai a noite e com ela um véu de mistério desce sobre a catedral. As últimas luzes do dia recuam, rendendo-se à escuridão que avança como uma maré silenciosa. O altar, outrora um farol de fé e esperança, agora se apaga, mergulhando o coração da igreja numa penumbra profunda. Uma a uma, as chamas das velas tremulam pela última vez e se extinguem como suspiros de almas que se despedem. O ar fica mais denso, carregado de um silêncio que parece conter todos os segredos guardados entre estas paredes sagradas. No andar superior, um movimento quase imperceptível quebra a quietude. As pesadas cortinas vermelhas, cor de vinho e sacrifício, começam a se abrir sozinhas, revelando janelas que parecem olhos vazios para a noite lá fora. Uma música suave, quase um sussurro melódico, flutua pelo espaço vazio. Com ela, sombras ganham vida, alongando-se e contorcendo-se nas paredes de pedra fria. Elas dançam uma valsa lenta e fantasmagórica, figuras etéreas nascidas da escuridão e da luz fugaz da lua. Cada movimento parece contar uma história esquecida, um eco de preces e lamentos de séculos passados. De um canto escondido, o padre Alfonso observa. Seus olhos, acostumados à serenidade do sagrado, agora refletem uma inquietação profunda. Ele permanece imóvel, uma silhueta solitária contra a escuridão crescente, seu rosto uma máscara de preocupação e temor. O que ele vê? O que ele sente que nós não podemos? O ar crepita com uma energia desconhecida, uma presença que não pertence a este mundo. A câmera se aproxima lentamente do crucifixo. Por um instante, a figura de Cristo parece se contorcer na cruz e uma luz fraca pisca sobre a madeira antiga, como um batimento cardíaco errático, um pulso de luz e sombra, um sinal, um aviso. O sagrado e o profano se encontram neste instante e a catedral já não é apenas uma casa de oração. É um palco onde algo antigo e poderoso desperta. A noite apenas começou
e seus segredos estão prestes a ser revelados. Se você também sentiu esse arrepio, junte-se a nós nesta jornada. Inscreva-se no canal para não perder o que acontece quando as luzes se apagam. Obrigado por assistir. Na penumbra da velha capela, as únicas testemunhas das lágrimas do Padre Alfonso são as sombras que dançam à luz trêmula das velas. Cada gota que escorre por seu rosto é um eco silencioso da batalha que trava em sua alma. Ele reza, não apenas com palavras, mas com o peso de uma culpa que o esmaga. Do lado de fora, a noite é cúmplice de outros segredos. Francisco, com um sorriso que não alcança os olhos, conta as notas de dinheiro. Cada uma representa um passo para longe da inocência, um elo na corrente da perdição que ele mesmo está a forjar. O som metálico das moedas é uma melodia sinistra, um contraste brutal com o toque distante dos sinos da igreja que ainda tentam chamar as almas para a paz. Não muito longe dali, Clara observa a escuridão pela janela. Seu olhar está perdido, refletindo uma tristeza profunda, como se pudesse sentir a teia de enganos que começa a se formar ao redor de todos eles. O que ela vê? O que ela sabe? Seu silêncio é tão pesado quanto a prece do padre. Risadas abafadas flutuam no ar, vindas de algum lugar escondido, zombando da santidade da noite, profanando a quietude. De volta à capela, o rosto de Alfonso é um mapa de desespero. Seus olhos fechados não conseguem bloquear as imagens que o assombram. O sorriso de Francisco, a tristeza de Clara, o dinheiro trocando de mãos. Ele se sente um pastor que perdeu seu rebanho para um lobo que ele mesmo ajudou a criar. Esta é a primeira tentação, o primeiro fio que se rompe na tapeçaria de suas vidas. Um conflito que nasce não do ódio, mas de um amor distorcido e de uma ambição desmedida. O perigo não está apenas nas ruas escuras da vila, mas dentro dos corações daqueles que deveriam ser pilares de retidão e fé. A noite avança, e com ela a certeza de que nada mais será como antes. A semente da discórdia foi plantada, regada com lágrimas de culpa e sorrisos de ganância. Agora, resta apenas esperar para ver os frutos amargos que ela irá gerar. Se esta história já te capturou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada intensa. Até a próxima. Sob a luz prateada da lua, a catedral ergue-se, um monumento de pedra e fé que vela pelo sono da cidade. Suas torres góticas perfuram o céu noturno, uma promessa silenciosa de paz e santidade, uma beleza que engana, que esconde o que os olhos não podem ver. Mas olhe mais de perto, através dos vitrais sagrados, uma luz vermelha pulsa, um ritmo constante e profano, como um coração vivo e pecador, bombeando um segredo obscuro para as veias da cidade adormecida. Por fora, um santuário, por dentro, um abismo. E enquanto todos dormem, embalados em suas preces, mal imaginam o que realmente floresce no altar de suas esperanças. O que acontece quando a devoção se corrompe? Descubra em Sussurros no Confessionário. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo e mergulhe conosco neste mistério. Obrigado por assistir e até breve.